Muito bem, olha só, esse assunto tem a ver, evidentemente, com Israel, mas ainda não é tudo aquilo que eu trouxe da viagem, que eu ainda vou exibir, se você chegou depois. A gente está montando aí um filme com tudo que eu captei lá de imagens e depoimentos, e obviamente vamos discutir esses conteúdos ao longo dos próximos dias, mas hoje aconteceu algo muito importante e que tem a ver com análises que a gente faz desde a raiz, desde o começo da reação militar ao ataque terrorista de 7 de outubro. O vice-porta-voz do secretário-geral da ONU, Farhan Haq, é assim que se fala, Duda? Sabe-se lá, né? Esses nomes são tão complicados. Eu chuto que você está certo. Viu? Então, o vice-porta-voz do secretário-geral da ONU ficou em situação embaraçosa ao responder a uma pergunta sobre a redução no número de mortes na faixa de Gaza. Mas não é assim, a redução estava acontecendo tantas mortes, agora está acontecendo. Não, é a redução do número divulgado anteriormente. Então, em 6 de maio, o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, né? Se escreve OCHA na sigla em inglês, divulgou que 9.500 mulheres e 14.500 crianças, né, tinham morrido nos confrontos entre Israel e o grupo terrorista Hamas. 2 dias depois, a mesma OCHA divulgou números bem menores, 4.959 mulheres e 7.797 crianças mortas. Ninguém aqui está dizendo que o número, por ser menor, então não é grande e tal. Não é nada disso. Esses números são grandes, a guerra tem de ser evitada, é por isso que a gente luta para que ela nunca aconteça. O que a gente está mostrando é que os números da ONU, que são a legitimação dos números do Hamas, não são confiáveis, e as provas disso estão aparecendo. E continuam não sendo. Vamos acompanhar a reação do vice-porta-voz do secretário-geral da ONU ao ser questionado sobre essa variação no número. Aliás, a gente conseguiu descobrir o nome do repórter, vamos tentar ainda, né? Não consegui. Foi difícil descobrir aqui no vídeo, porque ele aparece pequenininho de costas, me parece, né? Pelo que eu tinha visto mais cedo, porque, finalmente, um repórter fez a pergunta certa, o mínimo, né? Não é nem que ficou lá incisivo e tal, porque, enfim, é coletivo, tem um limite ali do que ele pode fazer, mas fez a pergunta certa sobre de onde vocês tiram esses números? É só do Hamas? Ministério da Saúde de Gaza, que é Ministério do Hamas, porque é o governo do Hamas, ou seja, é um setor do grupo terrorista. E aí? Então, vamos ver como aconteceu essa pergunta e essa resposta. Pode soltar. And with that, yes, one more. I came late. I didn't want to jump in front of anybody else. A question on numbers. The director of UNICEF, Catherine Russell, had indicated in mid-March she was citing Hamas's health ministry numbers that 13,000 children had died. That was in mid-March in Gaza. The UN released totals yesterday showing that less than 8,000 children have died in Gaza as a result of the war, citing that same Hamas health ministry. Can you clarify the process for how those numbers were revised? Yeah, the revisions are taken, as we, of course, in the fog of war, it's difficult to come up with numbers. We get numbers from different sources on the ground, and then we try to cross-check them. As we cross-check them, we update the numbers, and we'll continue to do that as that progresses. But that, I mean, it's almost half. I mean, it's pretty significant. Numbers get adjusted many times over the course of a conflict. Once the conflict is done, we'll have the most accurate figures, but we're just going with what we can absolutely confirm, which will always be the low end of what the numbers are. So can people consider those numbers reliable, having been so off in this occasion? Well, you can consider them reliable from the fact that we're continually checking them. We'll continue to do that over the course of the war, but the numbers, ultimately have to be regularly checked so that we can be sure that what we're putting out is valid. É uma enrolação total, Duda. O porta-voz da ONU não responde nada. Tudo que ele diz não tem uma base em que ele possa se apoiar. E aí o repórter faz muito bem, mas olha, é a metade dos números. E esse número é confiável? Não,
É confiável porque nós estamos verificando. É confiável porque nós estamos falando, porque nós somos a ONU. Não, nós temos diferentes fontes. E não cita uma fonte que é usada para cruzar os dados que não seja o Ministério da Saúde do Hamas, que é assim que o repórter coloca. Coloca de uma maneira aí, pelo menos, citando o grupo terrorista. Tem veículo de comunicação que até hoje bota no título Ministério da Saúde de Gaza. É um paradoxo já você falar em Ministério da Saúde do Hamas, né? Hamas não está preocupado com a saúde. Ele está lá estuprando, matando, sequestrando, decapitando. Aliás, eu assisti em São Paulo e falei na época, na sessão para jornalistas, o vídeo das maiores barbaridades cometidas pelo Hamas, que não foram divulgadas. Tá? Vocês, espectadores que não tiveram acesso a essas sessões, vocês não viram tudo que eles fizeram em território israelense. Eu vi naquele vídeo, esse vídeo já está numa versão atualizada, que eu vi de novo em Israel, que tem mais detalhes, inclusive, sobre as degolas. Né? Tem uma cena ali que é o terrorista cortando a cabeça de um militar israelense, com ele já caído no chão, e leva a cabeça embora, depois essa cabeça foi achada na faixa de Gaza. Então, o porta-voz, ele se enrola todo, não cita a fonte, diz que tem que confiar porque são eles que estão dizendo. Mas em determinado momento é como se eles fizessem uma confissão que confirma que a nossa prudência em tratar desse assunto. Tudo que é verificável, a gente noticia. Tudo que não é, a gente fala, olha, o que está se falando a respeito disso é isso, só que isso aqui não tem como confirmar, etc. No máximo, se é possível dar algum crédito ao que está sendo dito. Ele diz assim, não, precisaria terminar essa guerra e tal, para que nós checássemos isso tudo, mas a gente tenta dar ali um limite inferior por baixo, tal, como se, assim, o que a gente está dizendo é o mínimo, mas pode ter mais, etc. Só que eles disseram que tinha mais e agora estão dizendo um número metade do que havia divulgado e que repercutiu no mundo inteiro, gerando ódio, gerando protestos, gerando isso em universidades americanas. Quer dizer, vocês vejam que essas primeiras notícias que são dadas com base em fontes terroristas ou em informações não verificáveis por qualquer outra forma de corroboração, elas podem ser nocivas, podem gerar antissemitismo, elas são perigosas. E é por isso que a gente trata dessa questão com cuidado, ciente de que não há respostas imediatas para episódios obscuros, para guerras. A gente vai verificando tudo que um sistema democrático como o israelense permite, porque aí você tem investigação, você tem elementos, você tem ali acesso a determinadas famílias, etc. Você tem como checar nome, sobrenome, o que fazia, com quem que você pode falar. Você não é morto se entrar lá. Então, para verificar o que acontece na faixa de Gaza, para poder ter uma análise mais detalhada, é preciso verificar uma série de informações, uma série de elementos que muitas vezes não ficam disponíveis. E, no entanto, rendem manchetes que cravam uma afirmação sem ter base sólida para isso. E como você falou, é uma questão perigosa mesmo, porque quando a ONU se presta a esse papel, está fazendo propaganda do Hamas. O número cai para metade e ele fala, mas pode acreditar que esse é o limite mínimo, porque o número é muito maior. Até esperar a semana que vem, que aí cai para metade de novo, né? E aí abaixa o mínimo. Ou seja, não tem credibilidade alguma. A OSHA... Continua sem ter, é bom que se fique claro. Eles corrigiram para baixo e, no entanto, eles não trazem nenhum elemento concreto, nenhuma transparência a respeito do suposto cruzamento de dados. Quer dizer, o que há de concreto é que a fonte é o Hamas. E mesmo essa fonte parece que andou inflando aí os números. E a OSHA admite que pega os dados do Hamas, né? Então isso, não tem cruzamento de dados nenhum, porque eles estão sempre telefonando para o mesmo sujeito do Hamas, e ele fala, não, mas a gente fica verificando e atualizando o tempo inteiro. Tá bom, você pode ligar para o mesmo sujeito 24 vezes por dia, mas não é isso que vai dar alguma credibilidade a esses números aí, né? Felipe, você comentou, eu vou dar o crédito, ele fez um comentário, e assim, é tragicômico, a gente está falando de uma coisa terrível, né? Mas é como se a ONU, o Hamas passa o número, aí a ONU ligasse de novo para o Hamas, mas é isso mesmo e tal, então tá, então a gente bota aqui e tal, etc. É o que o Lula está falando.
Não tem outra fonte muito clara a respeito desses dados. Diga. E foram 2 dias de diferença, né, que o número cai para metade. Então, é impressionante como a coisa aí está sendo mal feita ou é mal intencionada, né? Agora, uma coisa que é interessante, um dos números que era muito usado até como ferramenta para acusar Israel de estar cometendo um genocídio, né, na faixa de Gaza, o que é falso, mas era dizer que 70% dos mortos eram mulheres e crianças, né? Esse número até o Lula andou falando, né? E nós pontuamos aqui que ele estava ecoando o Hamas. Estava ecoando o Hamas. E a hora que faz essa mudança que cai para metade, aparentemente a OSHA parou de dar esse número de 70%, né? Então é um outro número que provavelmente, certamente está errado e vão ter que corrigir isso mais para frente aí. Pois é, e que fique claro, a gente está apontando os procedimentos, inclusive as razões da gente ter toda a desconfiança e todo o cuidado e informações que não podem ser verificadas por fontes independentes. Agora, a gente não está dizendo que não está morrendo gente lá, a gente sabe que está morrendo gente, a gente sabe que tem civis que morrem na faixa de Gaza em meio a essa guerra. A gente sabe que, historicamente, há erros militares também cometidos em guerra, são erros que geram mortes de pessoas, mesmo que não haja uma intenção deliberada de matar inocentes, havendo crimes de guerra que sejam verificados, etc. A gente aponta, e sempre vai ser assim a nossa cobertura, porque, em primeiro lugar, e essa é a nossa diferença para um mercado da comunicação cheio de viés, nesse caso viés anti-Israel, viés antissemita, etc., é que, em primeiro lugar, a gente quer saber o que aconteceu e se dá para cravar que aconteceu isso, ou aquilo que estão dizendo, etc., ou não, ou é preciso esperar. Então, assim, saber o que aconteceu é a função básica do jornalismo. E o mercado da comunicação, em razão do seu viés político, ideológico, etc., ele está passando para a acusação sem saber o que aconteceu primeiro. E a ONU está demonstrando que não dá para saber determinadas coisas, que certas informações, certas narrativas não são confiáveis, que o próprio escritório dela, dedicado a isso, não é confiável, porque ele endossa e dissemina um número fornecido por terroristas que, como a gente vê nos discursos das suas próprias lideranças, querem aniquilar o Estado de Israel, querem matar o seu povo, e topam mentir. Porque quem topa degolar, evidentemente topa mentir e acha isso de bom proveito. Quer terminar, Duda? Mais alguma coisa? Havia muita crítica com a UNRWA, né, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, que ficava incitando o ódio aos judeus nas escolas da faixa de Gaza e da Cisjordânia também. E aí, vários funcionários da UNRWA participaram do atentado do 7 de outubro, e aí se imaginava, puxa, precisava ter outras organizações que pudessem substituir a UNRWA sem esse viés anti-Israel que a UNRWA tem, né, comprovadamente tem. E aí aparece uma outra organização da ONU que a gente também vê que está, puxa, super brother ali do Hamas, né? Quer dizer, provavelmente a hora que foi procurar uma outra organização para fazer um trabalho de assistência ali, não vai poder ser uma organização da ONU, porque todas ligadas à ONU aí estão no mesmo barco. O que o escritório da ONU faz, era essa expressão que eu estava tentando lembrar que eu usava para esse caso, é lavar os números do Hamas, né? É tentar emprestar a credibilidade de um organismo internacional para dados fornecidos por terroristas que mataram 1.200 pessoas e sequestraram 239, das quais muitas ainda estão em cativeiro, e não se sabe exatamente quantas ainda estão com vida e quantas sem. Aliás, eu ouvi ali de autoridades israelenses que muitas vezes nessas negociações para cessar fogo, o Hamas tenta impor algo assim, que ele quer tantos prisioneiros
palestinos que estão em cadeias israelenses em troca de reféns, vivos ou mortos. E aí, quando o Hamas coloca vivos ou mortos, o que Israel... por que Israel não gosta? Por que Israel não aceita? Porque pode ter lá, vamos dizer, 40 reféns vivos, eles falam, vamos trocar, eles aceitaram, vivos ou mortos, beleza, mata os 40 e devolve o corpo. Nossa, que horror. Então você vê como tem toda uma malícia por trás, e às vezes a imprensa embarca na narrativa. Não, o Hamas queria o cessar-fogo, o Hamas aceita a trégua, etc. Israel que não está aceitando, Israel que é malvado. Né? E às vezes você tem esses elementos com os quais um país democrático tem que se preocupar. Foi atacado. Então, se os terroristas que mataram 1.200 pessoas falam assim, não, podemos devolver reféns vivos ou mortos. Então a gente vai aceitar que vocês matem e devolvam os corpos? Não, tem que devolver vivo. Não quer devolver vivo? Então vamos continuar aquilo na nossa operação resgate pelos reféns. Só mostrando aqui um elemento desse xadrez.